Beleza, pessoal, tô de volta a mais um vídeo. Aqui é Alexandre Mendes, amigo policial. Saindo de serviço, glória a Deus, aleluia, tudo tranquilo. E, cara, a discussão do esforço que a polícia militar brasileira tem feito em relação à parte burocrática da atividade policial desempenhada pela polícia militar, esse esforço é um esforço muito grande. O que eu quero dizer com isso? A polícia militar brasileira, ela tem feito um grande esforço em provar que é capaz de fazer a parte burocrática da segurança pública no que diz respeito à apuração de pequenos delitos. Aí vem a questão do TCO. Nós, polícia militar, somos capazes de fazer o trabalho burocrático relativamente à apuração de crimes de menor potencial ofensivo. Ok, isso traz economicidade? Traz. Não há dúvidas que traz. O STF até decidiu recentemente, que é válido essa parte burocrática feita pela instituição Polícia Militar. Ok, isso é perfeito, tá tranquilo. Mas se a gente pensar na instituição Polícia Militar como pensou o Constituinte originário de 1988, que disse: as polícias militares cabem o serviço policial ostensivo, a preservação da ordem pública ali no que diz respeito à ostensividade. Peraí, a pergunta então ela começa a ganhar um outro viés, um outro contorno, uma outra abordagem. O que a polícia militar brasileira tem feito para melhorar a percepção da sociedade em relação ao trabalho ostensivo dela? Porque o esforço que a polícia brasileira desempenha ou desprende, o esforço que a instituição Polícia Militar faz para ser reconhecida como capaz de fazer a parte burocrática, ele também tem que ser na mesma medida para provar para a sociedade ou para fazer a sociedade entender a importância do seu trabalho ostensivo, porque a missão precípua da Polícia Militar é o trabalho ostensivo, é a preservação da ordem pública, a preservação do patrimônio público e particular, mas de um viés da ostensividade, ou seja, pela Constituição, a polícia militar é uma polícia que ela tem que ser vista. E aí tem que ser vista, mas não é só ter que ser vista. Entenda a complexidade. Não é só, eu estou aqui. Não é só o nome, Polícia Militar, numa placa. É a presença efetiva da Polícia Militar. E aí dentro da presença efetiva da Polícia Militar, tem uma coisa que eu acho interessante, e aí você vai entender porque que eu estou discutindo isso, que é uma palavra que você talvez não ouviu falar ainda, ou já ouviu falar, que é a chamada capilaridade. O que é a capilaridade? É a capacidade que a Polícia Militar tem de estar em todos os 5.000 municípios. E aí a Polícia Militar diz: olha, nós, Polícia Militar, estamos nos 5.000 municípios. O que não acontece com a Polícia Civil, porque ela não está nos 5.000 municípios. Ela responde pelos 5.000 municípios como uma instituição repressora que vai atuar depois do cometimento do crime, mas ela não está fisicamente, e a Polícia Militar está. Peraí,
E como é essa presença? Eu gostaria que você entendesse uma coisa. Quando um comandante geral da Polícia Militar, de qualquer estado que seja, quando ele olha para o efetivo da Polícia Militar que ele comanda, ele tem a ciência, ele tem o conhecimento, ele sabe exatamente quantos policiais ele tem à disposição daquela sociedade, aonde aqueles policiais estão e o que esses policiais estão fazendo. E aí vem uma coisa que é preocupante. E você vai entender que a questão da lei de acesso à informação, ela precisa ser respeitada, cumprida, também nesse aspecto. Mas, Alexandre, que aspecto? No aspecto da compreensão exata, do conhecimento exato de quantos policiais eu tenho no meu bairro, na minha cidade. Esse conhecimento tem que ser acessível ao cidadão. Ele não pode ser um conhecimento restrito, secreto, guardado apenas para os altos escalões da segurança pública e para o governo ou governante do estado. Não! E eu vou te provar por que não pode. Porque essa é uma informação sensível, aí eu vou colocar a palavra sensível entre aspas, porque ela é sensível não para a segurança pública, mas ela é sensível para a comunidade que paga a segurança pública. Em outras palavras, para você entender, trocando em miúdos, você, pagador de impostos, tem o direito de saber quantos policiais militares eu tenho no meu bairro, no meu estado, trabalhando efetivamente na minha cidade. Quantos bombeiros militares existem trabalhando no meu bairro, na minha cidade. E esse conhecimento, ele é importantíssimo para que você entenda que o combate ao crime, que o combate à conduta desviada passa necessariamente pela ostensividade. O que é ostensividade? O que é algo que é ostensivo? É algo que eu estou vendo claramente. Então, eu já trabalhei, todo mundo sabe, sou policial militar no estado de Goiás. Eu já trabalhei em municípios que tinham 2 policiais para uma comunidade de 40 mil habitantes. E isso se repete no Brasil inteiro. Isso se repete no Brasil inteiro. A pergunta é: por que isso acontece? Aí eu volto na lei de acesso à informação. O comandante-geral da Polícia Militar do meu estado, o comandante-geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro do seu estado sabe quantos policiais existem trabalhando, sabe quantos policiais ele tem efetivamente. Porque o efetivo policial, minha gente, é assim, ó. Ele funciona assim. Você tem, vamos supor, um estado X, para não comprometer ninguém. Ah, no estado X tem 30 mil policiais. Oh, maravilha! Todos estão na rua? Não. Onde eles estão? Aí você vai começar a entender aspectos da segurança pública que não são discutidos, para você não entender que a segurança pública do Brasil precisa melhorar. E eu não estou aqui fazendo uma crítica, eu estou aqui fazendo uma constatação, é diferente. Então vamos lá. Ah, tem 20 mil policiais no meu estado. Mas desses 20 mil, você tem, vamos botar aí, 5 mil policiais que não estão na rua. Por quê? Porque estão fazendo serviço administrativo. Porque afinal de contas, o que acontece que no Brasil não está sendo praticado é
A segurança pública, ela precisa ser profissionalizada. E para profissionalizar a segurança pública, você tem que ter o quê? Rotina de trabalho. E a parte administrativa é feita pelo mesmo policial que é contratado para fazer a parte ostensiva. Ou seja, o Brasil só contrata policial militar para trabalhar na rua. Só que essa mão de obra que é contratada para trabalhar na rua, ela não é aproveitada 100% na rua. Ela é aproveitada no serviço como um todo. Então você tem a parte interna e a parte externa. Ou seja, todos, na verdade, no final das contas, para você compreender, todo mundo vai para a rua. Se precisar, do coronel mais antigo ao soldado mais moderno, todo mundo vai para a rua. Só que esse se precisar envolve o quê? Envolve entender que esse policial que foi contratado para fazer o serviço ostensivo, ele está fazendo o serviço administrativo. Por quê? Eu acabei de voltar de férias, vocês sabem, mas alguém me disse, você precisa sair de férias, porque já está publicada as suas férias. Então alguém publicou no Diário Oficial as minhas férias. Alguém na parte administrativa trabalhou para que eu estivesse uniformizado. Alguém na parte administrativa trabalhou para que a viatura fosse abastecida, sofresse uma manutenção. Então esses policiais, aí eu chego lá naquela soma de aproximadamente aí 5 mil policiais. Então, de 20 mil policiais que um estado tem, você já pode dizer aí, com certa margem de segurança, que aproximadamente uns 4 mil, 5 mil policiais estão fazendo o serviço administrativo. Não vão pisar na rua. Claro, a não ser que esse policial queira fazer uma escala extra. Mas existem muitos policiais que trabalham administrativamente que não querem fazer escala extra. E o Estado não pode obrigar o policial a fazer a escala extra. Mas aí o que acontece? Quando há uma operação, algo maior, o policial do administrativo pode ir para a rua. Mas em condições normais de temperatura e pressão, você tem um efetivo que poderia estar na rua, mas que não está. E não é culpa do efetivo. É culpa do processo de administração da instituição policial militar no Brasil que faz isso acontecer. Aí dentro disso, o que acontece é que a Polícia Federal, ela pensou o seguinte, eu preciso otimizar os meus recursos para que todos os policiais estejam fazendo atividade fim, não atividade meio somente. E aí a Polícia Militar inova e cria o cargo de agente da Polícia Federal Administrativo, que é o cara que vai fazer a parte da administração. Em última análise, é um concurso de provas e títulos. A pessoa que se candidatar a essa vaga vai sofrer uma investigação social, porque afinal de contas, essa parte administrativa, ela faz com que toda a estrutura possa funcionar com certa harmonia que é esperada de um órgão tão grande quanto uma polícia a nível federal. Então, voltando para nossa conta, 20 mil, você já tem mais ou menos aí 3, 4 mil, 5 mil policiais administrativos, beleza. Então, você já não tem todo aquele efetivo à disposição. Desse efetivo aí, você tem pessoas que passaram por algum tipo de trauma, estão doentes, estão afastados. Tem os afastamentos legais que tem que acontecer, porque a lei determina que aconteça. Por exemplo, no Distrito Federal, apenas a título de exemplo, o policial trabalha 10 anos e folga. Ao final de 10 anos, ele tem 180 dias de descanso.
E então ele recebe a remuneração, o que é correto, porque afinal de contas ele trabalhou para isso, mas ele fica em folga. No meu estado, o policial trabalha 5 anos e tem 90 dias de folga ao final dos 5 anos. É a licença-prêmio, que muitas pessoas olham com maus olhos e querem fazer acabar essas, entre aspas, que as pessoas chamam de regalia, mas não é regalia, pessoal. Imagine você ter um trabalhador que executa um trabalho se expondo a perigo, se expondo a dificuldades da atividade que ele desempenha, se expondo a uma violência, sendo vítima dessa violência. Tem gente que só por ouvir dizer assim, o policial trocou tiro, já fica com medo. Agora você imagina o policial que teve que estar lá na situação de troca de tiro. Como é que está a mente daquele indivíduo? É um ser humano. Então você precisa parar aquele ser humano, garantir para ele uma recuperação ou uma certa recuperação mental, emocional, psicológica, e recolocar aquele indivíduo no serviço policial, que afinal de contas ele foi contratado para fazer isso. Mas não é só exigir algo, é preciso entender como esse policial está para fazer isso. Então vamos lá, vamos tirar dessa conta aí os afastamentos legais, as férias, né, que também é um afastamento legal. Os policiais que ficam, o termo baixado é um termo que a gente usa para dizer aquele policial se machucou, se lesionou, está passando por algum tipo de problema emocional, físico, e precisa ser afastado do trabalho. Então, aí você junta os baixados, né, os policiais que estão baixados, os bombeiros que estão baixados. E aí vamos lá, que a gente tem aí um número desse universo de 20 mil que já caiu para 15 mil. Você tem aí mais 2 mil, 3 mil policiais nessa condição. Então o efetivo que você deveria ter de 20 mil, você vai ter aí 13, 12 mil policiais. E aí o que acontece? O Estado, ao invés de contratar mais policial, ele cria as horas extras. Aí eu, policial, saí da minha escala de serviço, folgo ali um dia, 2, entro numa outra escala extra para depois voltar para o meu serviço, que é chamado de ordinário. Ou seja, o meu serviço ordinário, que seria cotidiano, numa escala de revezamento, onde eu trabalho 24 horas e folgo 72 horas. Muita gente olha para a folga de 72 horas e fala assim: nossa, que legal, o policial fica 3 dias em casa, nossa, que maravilha. Peraí, trabalho policial de 24 horas é trabalho policial que expõe o policial a 24 horas de violência, 24 horas de expectativa de violência, 24 horas de exposição à violência. Aí como cada ser humano reage, essa é a questão. Então o Estado, quando ele diz: eu não quero que a população saiba qual o número de policiais que existem no meu estado, ele está lesando a população e tirando da população o direito de saber como está sendo executado o trabalho executivo, o trabalho ostensivo da polícia, ostensiva da polícia militar e do corpo de bombeiros.
E isso é importante por quê? Porque a polícia hoje, ela está gastando energia, está investindo tempo para dizer para a sociedade: ei, sociedade, nós conseguimos fazer o trabalho burocrático. Enquanto isso, a sociedade enxerga a falta de policiais e de bombeiros. Olha, eu conversei com um deputado estadual da Bahia, Marco Prisco. Ele me falou que tem uma série de municípios na Bahia que não tem corpo de bombeiro. Se começar um incêndio, vai queimar tudo e não vai chegar ninguém, porque simplesmente não existem quartéis do bombeiro suficiente. E aí você começa a entender por que lá no gráfico do orçamento federal executado, a segurança pública do Brasil recebe 0,0 alguma coisa. Porque o Brasil não investe em segurança pública da maneira que deveria investir. E aí você, cidadão, que paga esse imposto, que é responsável por manter essa estrutura, fica fora do processo de tomada de decisão, fica fora do processo de execução, como seria lógico, porque quem vai fazer a execução desse processo são os policiais, que em tese, em última análise, são as pessoas mais capacitadas para fazer essa execução, mas fica uma informação que não fecha. Você não sabe quantos policiais tem, quantos policiais deveriam ter, quantos policiais estão trabalhando, onde esses homens estão, como eles estão bem equipados, eles estão bem treinados, eles estão atirando em treinamento, eles estão fazendo rotina de treinamento para melhorar o atendimento ao público externo dentro da visão da atividade policial ostensiva. Então, gente, veja como é complexo o tema segurança pública. E por que eu digo isso? Porque a população brasileira, ela está sendo impedida de conhecer dados sensíveis para ela, e não sensíveis para o Estado, e não sensíveis para as instituições, mas dados sensíveis para a população. Vem cá, eu moro nesse bairro, esse bairro é novo. Quantos policiais estão designados para esse bairro? Quantos policiais estão trabalhando nesse bairro? Quantas ocorrências aconteceram nesse bairro? Quantos policiais trabalham só nesse bairro? Você ficaria chocado se essas informações viessem a público. Eu vou abrir um pouco o vidro. E por quê? E por que eu digo que as pessoas ficariam chocadas se essa informação viesse a público? Porque estaria exposta então a forma, que não é a melhor forma, a forma com que muitos governadores, ou a maioria, ou todos os governadores têm tratado a segurança pública do Brasil. Porque aí a culpa também não é da instituição policial. Porque o comandante-geral da Polícia Militar do teu estado e o comandante-geral do Corpo de Bombeiro Militar do teu estado, ele sabe. Ele sabe quantos policiais ele tem e ele sabe quantos policiais ele deveria ter. Mas o cargo de comandante-geral é escolhido pelo Poder Executivo. O Poder Executivo olha para um determinado coronel e diz: Coronel A, Coronel B, Coronel C. Coronel A, eu vou te nomear comandante-geral da Polícia Militar, ok? Ok. Esse comandante-geral, ele recebe, além do seu salário, ele recebe uma gratificação do Estado por ser comandante. Ele tem um carro exclusivo, ele tem uma conta de celular, uma linha de celular exclusiva para usar dentro desse trabalho policial que ele desenvolve como comandante. O que para mim
até certo ponto parece um contrassenso, porque o cargo de comandante ou de coronel exige como pré-requisito que esse policial saiba comandar e esteja pronto para comandar propriamente até mesmo a instituição. E quando ele está pronto, o Estado, além de pagar para ele o seu salário, paga para ele ainda uma verba a título de indenização. Ora, ele foi feito para comandar, recebe um salário para comandar e ainda recebe um abono por comandar. Mas enfim, são as coisas do Brasil. E até me lembro que o Cabo Daciolo denunciou ontem que o Rio de Janeiro tem um número muito alto de coronéis e tenente-coronéis. Mas enfim, voltando ao raciocínio. Esse comandante, ele sabe quantos policiais ele precisa. Mas olha só, ele está recebendo o salário dele? Ok. Ele foi nomeado pelo governador? Segundo ponto, ok. Então ele vai contrariar o governador do estado dele e vai dizer: governador, precisamos de mais policiais? Não vai. Ele não vai fazer isso. Nenhum coronel vai. O que eles vão fazer é administrar a palavra causa, entre aspas. Causa, eu quero me referir à falta de efetivo policial. Ele vai administrar aquele problema de falta de policiais da melhor maneira que ele encontrar. Mas ele não vai fustigar o governador dizendo: governador, precisamos de mais policiais. Ele não vai fazer isso. Ele não vai elaborar um relatório dizendo: governador, precisamos de no mínimo 4.000 policiais. Ele não vai fazer isso. E aí, a reposição dos policiais não fica a cargo da instituição policial. E aí você começa a entender por que é importante que a Polícia Militar tenha uma independência financeira, tenha um orçamento próprio. Para que a polícia diga: nós precisamos de 5.000 policiais, vamos contratar 5.000 policiais. Então, pessoal, o tema segurança pública, o tema do número de policiais que existem à disposição de uma cidade, é um tema preocupante, alarmante, é um tema que envolve muitos interesses. E isso faz você entender, entre outras coisas, por que segurança pública é algo tão complexo. Aqui Alexandre Mendes, amigo policial, batendo um papo com você. Pesquise quantos policiais tem no seu estado e você vai descobrir que você não tem o direito de saber essa informação. Valeu, pessoal!